Com vocês é a respeito do lateral direito William do Cruzeiro, que assim, ele tinha um contrato de produtividade com a Raposa, mas por conta do bom desempenho que ele tem tido, a tendência é que realmente seja oficializada essa renovação até o final do próximo ano, tá? Muito por conta do bom desempenho que ele teve nessa temporada, 28 anos de idade, até aqui então pelo Cruzeiro somou 38 jogos com um gol marcado e 4 assistências. Ele tem tido um papel importante até mesmo nessa questão ofensiva, né, do Cruzeiro nesses últimos jogos. Acho um atleta muito bom, um achado aí realmente do Cruzeiro, que se ele tivesse boas condições físicas, primeiramente ele estaria jogando ainda no futebol europeu, né? Ele ficou lá no Wolfsburg da Alemanha durante esses 5 anos de contrato até ter se encerrado no ano passado e chegou então nesse ano no Cruzeiro com um contrato de produtividade que foi aumentando então não só os seus vencimentos, mas também em relação aos seus salários e também a duração do seu contrato automaticamente. Acho um jogador bem interessante. Se você for ver os números, ele não jogava com tanta frequência assim desde 2016 lá pelo Internacional, quando ele somou 51 jogos. E nesse ano então, se ele fizer os últimos 3 jogos pelo Cruzeiro, vai somar 41 partidas em uma só temporada. Realmente muito bom, né? Eu fico feliz aí então pelo atleta, que ainda é bem jovem, 28 anos. Eu até pensava que o William tinha 29, perto de 30, que nada, vai fazer 29 só, pelo que eu vi aqui em março ou abril, eu não sei como que tá essa data aqui, mas do próximo ano. Acho um jogador muito bom e a tendência é que realmente ele renove, tá? Ainda não foi oficializado, mas tá tudo certo, justamente por conta de ter sido esse contrato de produtividade que tinha essas cláusulas para renovar. Em relação ao zagueiro Luciano Castan, que ele já tem 37 jogos pelo Cruzeiro e quando chegou em 34 partidas, surgiu nessa informação do Samuel Venâncio, do Globo Esporte, que ele tinha o seu contrato automaticamente renovado até o final do próximo ano. Já falei várias vezes aqui do Luciano Castan para vocês, 34 anos de idade, que me surpreendeu bastante, né, o desempenho dele nessa Série A. Não esperava esse desempenho do jogador, não acho que ele seja um jogador ruim. Acho que se o Cruzeiro tivesse um companheiro de zaga ali pelo lado direito mais confiável do que foi primeiramente com Oliveira, depois com Neres, quem sabe o João Marcelo não possa fazer esse papel, espero eu, mas eu acho que o Cruzeiro faltou um reforço de peso, um zagueiro ali, para esse lado direito, que aí eu acho que os números do Castan seriam melhores do que tem sido, né, nessa Série A, que o Cruzeiro não tem uma defesa extremamente vazada, até melhores em relação, por exemplo, ao o Rafael Cabral, e se o Cruzeiro tivesse um zagueiro ali para fazer dupla com o Castan, e um primeiro volante de marcação que o Cruzeiro não teve durante essa temporada inteira, eu acho que faria muita diferença para o setor defensivo. Eu acho que o Cruzeiro iria olhar com outros olhos. Sem falar nas laterais, que eu acho que ficou sensacional a dupla com o Marlon e com o William. O Marlon tem contrato também, tá? Até o final de 2024. Mas o Luciano Castan então renovou seu vínculo. Nessa temporada, 37 jogos, um gol marcado naquele duelo contra o América. Ele já tinha jogado a Série A ano passado pelo Curitiba, que foi a primeira experiência dele de Série A pelo CSA em 2019, no caso que ele jogou inteiramente, né, a competição como titular, e depois pelo Curitiba. Pelo Curitiba somou mais de 100 partidas e nesse início do ano estava no Guarani, onde já tinha 10 jogos só no campeonato estadual, tá? Então acho sim um bom zagueiro, acho que pode continuar dependendo como titular nesse setor, mas eu não ficaria surpreso se o Cruzeiro fizesse algumas mudanças nesse setor defensivo. Primeiramente em relação a contratações e também em relação à base. Eu acho que o Cruzeiro tem ótimas opções na sua categoria. Eu gostaria muito de ver o Everton, o Pedrão, né? Também o Juan Santos, até esqueci o nome dele, que veio do Palmeiras, acho um cara sensacional também. Enfim, quem sabe no ano que vem no Campeonato Estadual não possa ter um pouco mais, né, de jogadores da base fazendo esse papel como titular, principalmente na zaga. Se você for ver, hora nenhuma, né, o Cruzeiro deu oportunidades para esses. Bom, eu quero começar falando então sobre o Nicolas Pontes, um jogador então que, no caso, assinou um contrato profissional com o Cruzeiro nessa última segunda-feira mesmo, tá? Segunda, terça-feira aí anunciando então esse acordo. Vou deixar aqui essa foto, inclusive, dele, né, assinando então esse primeiro contrato por 3 temporadas, que é o que é permitido, né, para um jogador menor de 18 anos. O Nicolas tem 17 e chegou no Cruzeiro em julho dessa temporada. Até trouxe um vídeo na época e tudo mais, jogador que estava no Atlético Paranaense e já vinha se destacando por lá. Vou deixar os números dele para vocês. Nesses últimos 1 ano e meio no Atlético Paranaense, somou então nesse período 22 jogos, 2 gols marcados, e no Cruzeiro chegou em julho, mas pelo time sub-17 já somou 20 jogos e 3 gols marcados. E assim, se você pensa que ele é atacante, meia, não, ele é lateral direito, tá? Pelo menos era essa a função de origem que ele chegou quando foi anunciado aqui pela Raposa, e mesmo assim tem essa participação interessante em gols, 3 até aqui no campeonato somando brasileiro e time sub-17 no campeonato estadual, né, nessa categoria em 2023. Realmente um desempenho bem interessante, acho um atleta com um bom potencial e que já estava na base do Atlético Paranaense desde o sub-12, que é uma base muito boa também.
e chegou aí para o Cruzeiro fazendo esse ótimo desempenho até aqui. Inclusive a tendência é que ele suba, né, para o time sub-20 para o próximo ano. Vocês vão lembrar que o Cruzeiro agora não tem mais time sub-19, time sub-18, sub-23, não. Agora o Cruzeiro tem time sub-20 e sub-17 para as categorias, vamos colocar assim, ó, que já estão basicamente profissionais, né? Obviamente ainda mantendo se eu não estiver enganado, sub-14 e sub-12, alguma coisa assim. Se eu estiver enganado pode me avisar. Acho que sub-15 e sub-12, alguma coisa assim. Mas enfim, tendo uma diminuição e os jogadores no geral do time sub-20 do Cruzeiro tem uma média ali inferiores a 19 anos, né? Se você for ver, pouquíssimos atletas têm 20 anos realmente no time sub-20, né, do Cruzeiro, que eu acho isso extremamente certo. E o Nicolas Pontes, então, assinando esse contrato profissional, possivelmente de 3 anos, né? Igual falei com vocês, acho sim uma boa alternativa, possivelmente aumentando também essa sua multa rescisória. Não temos essas informações por ser um atleta da base, mas quem sabe não podemos vê-lo num futuro não tão distante na equipe principal, até porque a lateral direita do Cruzeiro não está muito bem servida, né? O titular, o William, ok, mas reserva, quem que é? O Palácios hoje? Enfim, não acho uma ótima opção. Quem sabe para o Campeonato Mineiro não possa ser uma alternativa. Então eu vou deixar aqui esse tweet lá do Farley Meira, que é um cara que eu já acompanho tem um bom tempo de notícias do Cruzeiro. Geralmente ele não erra muito assim não, tá? Ele colocou o seguinte, não é piada, essa informação procede mesmo, né? Um grande empresário cruzeirense de Belo Horizonte ofereceu ao Ronaldo, através de representantes da XP em Minas, a bagatela de 15 milhões de reais para o Ronaldo proibir a escalação do Wesley, o Paulo Vitor e do Machado. Disse então, no caso, o torcedor que não tem como, né, você saber se isso aqui é verdade ou não. Ele até nos comentários fala, né, que não pode falar quem que é o empresário, e se falasse até mesmo o segmento que ele por exemplo, é um cara de determinada área, todo mundo iria saber quem seria. Enfim, muita gente até falando que seria, né, o Pedro Lourenço do supermercado BH, mas vale lembrar que ele é o dono do Cruzeiro também, né, o Pedro Lourenço, então eu acho que ele tem um papel mais ativo do que esse, de oferecer um valor, mas quem sabe por que não, né? Porém, eu acho que é muito mais algo depois do jogo ali mesmo, é difícil você, acho que isso aqui ser verdade, e o próprio autor não acho que ele vai colocar pelo menos 2 desses 3 aqui, né? O Machado acho que ele ainda vai seguir jogando como titular, mas no caso do Wesley e do Paulo Vitor eu vejo boas chances deles nem entraram mais na temporada, e o motivo que eu vou comentar aqui então com vocês. Será que dá para pensar, por exemplo, em uma volta desse investimento que o Wesley fez, que o Cruzeiro fez no Wesley, né, de 16 milhões de reais? Enfim, talvez, acho que quem sabe aí algum time árabe, dos Emirados Árabes ali, do Catar, do Japão, não possa ver, né, os números dele como bons, sem considerar o futebol, porque sinceramente, se qualquer eu acho que o time aí analisar, vai até ficar com medo de pagar esses 3 milhões de euros, que é o valor dele, que o Cruzeiro pagou, né, no início desse ano. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, aqui então falar sobre o Paulo Vitor, que é um ponta esquerda de 24 anos, que só tem 8 jogos, né, pelo Cruzeiro, mas que já deixou a torcida bem pistola mesmo, e com razão. Vale lembrar também que o jogador, né, ia entrar naquele jogo contra o Fortaleza, o autor iria colocá-lo no lugar do Bruno Rodrigues, que logo depois fez o gol, e acabou que o Paulo Vitor nem entrou em campo, e ainda bem, porque eu acho que, sinceramente, o Paulo Vitor ia queimar o autor, eu achei que se ele ia jogar, seria, a não ser que ele fizesse o gol, cara, da vitória, o Paulo Vitor iria ser, duramente criticado, não sei nem se o jogador iria ser bom, né, ficar jogando desse tanto queimada ali pra torcida. E no caso, nessa temporada tem 8 jogos, não fez nenhuma partida boa realmente pelo Cruzeiro, joga ali como ponta esquerda, ponta direita, mas vale lembrar, nos outros times, igual no Rio Ave, no Valladolid, vinha jogando no Rio Ave principalmente, muito mais como lateral esquerdo do que atacante. E lembrando, o que mais deixou a torcida puta, né, foi que trouxe ele lá do Valladolid, justamente com um contrato até 2025, então realmente inacreditável. Enfim, o Paulo Vitor, mas não acho que ele deva jogar. O último jogo que eu tô vendo dele aqui, já tem um bom tempo, desde quando o Autuori assumiu, ele ficou 2 vezes no banco, mas não saiu. O último duelo foi contra o Cuiabá, jogou 4 minutos apenas, lá no dia 14 de outubro, se não estiver enganado. Depois ainda jogou antes contra o América e contra o Fluminense e parou, né? Nos últimos 6 jogos que ele foi relacionado, não saiu do banco, e eu acho que deve continuar assim, pelo menos para o final da temporada. E ano que vem o Cruzeiro procurando um novo time, quem sabe para esses 3 jogadores, fora ainda alguns outros, né? Se você quiser ver, vou deixar aqui na tela final aparecendo, né, sobre outros nomes que já foram especulados aqui no Cruzeiro, se poderiam ser uma boa essa limpa, né, no clube, vou deixar aparecendo, e o link no primeiro comentário fixado da HeróiBet para você resgatar seus R$25. Valeu, galera!